Polígonos. Conteúdo, geometria plana. Vamos começar pelos quadriláteros, que são figuras que têm 4 lados, e podemos classificar como convexo e côncavo. Convexo, imagina qualquer 2 pontos que eu lançar e demonstrar aqui um segmento. Quando esse segmento estiver contido na figura, é o que nós chamamos de convexo. Diferentemente acontece com o côncavo, que se eu tiver 2 pontos, por exemplo, igual foi feito aqui, observem que parte desse segmento está fora, está externo à figura. Então, isso é a característica de côncavo. Então, quadriláteros, né? São figuras que têm 4 lados, 4 vértices. A soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Veja o exemplo aqui. E temos o quê? 2 diagonais. O perímetro basta somar os 4 lados. Paralelogramo. Paralelogramo, seus lados estão aqui de forma paralela. Observe aqui. E seus ângulos opostos são idênticos, são congruentes. Outro detalhe. A soma dos seus ângulos consecutivos equivalem a 180 graus. Se lançarmos as duas diagonais em um paralelogramo, nós temos o quê? Ponto médio. Ponto médio porque está sendo dividido exatamente ao meio as diagonais. A área de um paralelogramo é a mesma coisa da área do retângulo, que é base vezes altura. Isso por quê? Onde foi formada a altura aqui do paralelogramo, imagine, aí que teve a formação de um triângulo, né? Imagine eu deslocar esse triângulo para essa outra extremidade aqui da figura. Veja o modelo. Nós passamos a ter o quê? Um retângulo. Por isso que a área vai ser igual a base vezes a altura. Retângulo. Retângulo é considerado também paralelogramo, porque os seus lados estão de forma paralela, tem 4 ângulos congruentes e que o ponto de encontro, né, entre as diagonais aqui, observem que as diagonais vão ser divididas exatamente ao meio. Agora, um detalhe importante do retângulo é que essas diagonais elas não dividem o ângulo em 2 ângulos iguais, como acontece na bissetriz. Então, aqui nós não temos uma bissetriz nas diagonais de um retângulo. E a área é base vezes a altura. Losango também é considerado um paralelogramo. Por quê? Porque os seus lados estão, né, na forma paralela aqui, e todos os seus lados são congruentes, por isso equilátero, né? Classificamos aqui também como equilátero. E temos a formação de 4 triângulos retângulos. E as suas diagonais nós chamamos de bissetriz, porque ela divide exatamente ao meio os seus ângulos. A área de um paralelogramo é base vezes altura, né, dividido por 2, ou seja, a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Por que eu falei base vezes altura? Porque se vocês observarem, eu formei aqui um retângulo. E eu tenho aqui um losango, né? Está aqui dentro desse retângulo. Se eu fosse calcular a área desse retângulo, seria base vezes altura. Porém, o losango, ele significa o quê? A metade desse retângulo. Então, por isso que é a fórmula de diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Se vocês observarem, quantos retângulos eu tenho aqui nessa figura? 1, 2, 3, 4. Eu vou ter 8 triângulos retângulos. E no losango nós temos o quê? 4, a metade. Por isso que é dividido por 2. No perímetro, é importante a gente destacar o seguinte. O teorema de Pitágoras. É comum em algumas atividades pedir o perímetro de um losango e informar apenas a diagonal menor e a diagonal maior. Observem que aqui nós temos 4 triângulos retângulos, né? E o cateto desse triângulo retângulo, ele é o quê? A metade da diagonal menor. E esse cateto desse triângulo retângulo, ele é a metade da diagonal o quê? Maior. Então, utilizando a metade das duas diagonais, automaticamente eu tenho meus 2 catetos e
conseguiria encontrar o quê? A hipotenusa, que é o lado desse losango. Então, esse lado, como são 4 lados iguais, basta pegar esse resultado e multiplicar por 4, que eu vou ter o perímetro do paralelogramo. Quadrado. O quadrado, temos os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais. Por isso, equilátero devido aos lados e equiângulo devido aos 4 ângulos iguais. Ou seja, característica tanto do losango quanto do retângulo. Do retângulo por causa dos graus internos serem congruentes. E losango por causa dos lados, né, serem congruentes. Então podemos falar que o quadrado ele é retângulo e losango, devido às suas características. E que a sua diagonal ela funciona como uma bissetriz, porque aqui ela divide o ângulo exatamente ao meio. Ok. Outro detalhe importante. Quando observamos aqui essa diagonal, observamos a formação de 2 triângulos retângulos. E se tem triângulo retângulo, nós lembramos de quê? Do teorema de Pitágoras. Então nós podemos identificar a diagonal como se fosse aqui a hipotenusa e os dois catetos como L, porque os dois lados são iguais. Então, utilizando aqui Pitágoras, chegamos o quê? Que a diagonal é igual a raiz de 2L ao quadrado. O L ao quadrado tem raiz exata que é L, então nós vamos ter o quê? L raiz de 2. Raiz de 2 vou deixar indicado porque é um número irracional. Então, para todo quadrado, sempre a diagonal vai ser L raiz de 2. Se o quadrado tiver lado 4, 4 raiz de 2. Se o quadrado tiver lado 15, 15 raiz de 2. E a sua área é L vezes L, que é L ao quadrado. Trapézio. A característica importante aqui do trapézio é que ele tem apenas 2 lados que são paralelos, diferente dos anteriores que nós falamos. E nós temos o que a gente chama de retângulo, por causa do trapézio retângulo, por causa dos ângulos de 90 graus. O trapézio isósceles, porque tem 2 lados iguais. Aqui observe o seguinte, como esses 2 lados iguais, esse ângulo da base menor é igual a esse ângulo da base menor. E esse ângulo da base maior tem que ser idêntico a esse outro ângulo aqui. Ó. É a característica do isósceles. E escaleno, todos os lados o quê? Diferente. Para aprofundar a questão do ângulo também e fazer algumas deduções, observe o seguinte. Aqui nós temos as retas paralelas, né? Então, esse ângulo aqui é idêntico a esse. E esse ângulo, né, vai ser idêntico à formação desse outro aqui. Ou seja, a soma dos dois é igual a quanto? 180. Então, nós podemos falar que A mais B é igual a 180 e C mais D também é igual a 180. Então, podemos deduzir que A mais B vai ser igual a C mais D, que, portanto, é igual a 180 graus. A sua forma é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Por que isso acontece? Porque, na verdade, quando a gente lança uma diagonal em um trapézio, passamos a ter 2 triângulos. E esses 2 triângulos, como que é o cálculo básico de área de triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então é a mesma coisa que eu pegar base vezes a altura dividido por 2 e somar com base vezes a altura dividido por 2. Porém, com bases diferentes. A altura vai ser a mesma, podemos considerar a mesma. Mas é por isso que nós vamos fazer a soma aqui. Ó. Base vezes a altura mais base vezes a altura. O denominador, como é o mesmo, aí a gente mantém. A altura, por ser comum aqui, nós vamos colocar ela em evidência. Então, aqui, ó, base maior vezes a altura dividido por altura, tem o B. Base menor vezes a altura dividido por altura, nós temos o B. Ou seja, assim que foi encontrada a forma da área do trapézio. Nomenclatura. Os nomes, né, dos polígonos é de acordo com o seu número de lados. 3, triângulo, 4, quadrilátero, 5, pentágono, 8, octógono e por aí vai. Diagonais de um polígono. Observe o seguinte, eu tenho aqui um pentágono exato. Se eu escolher um vértice qualquer de um pentágono, eu consigo lançar no máximo 2 diagonais. Se eu escolher um vértice qualquer no hexágono, eu consigo lançar 3 diagonais. Ok. Então observe o seguinte, que o número de diagonais que partem de um vértice é sempre o número de lado menos 3. Olha, o pentágono tem 5 lados. 5 menos 3, 2. As duas diagonais aqui. O hexágono tem 6 lados. 6 menos 3, 3. Olha aqui as 3 diagonais. Ok.
Então chegou-se à conclusão que as diagonais, o total de diagonais de qualquer polígono vai ser o quê? N, que é o número de lados, né? Que multiplica n menos 3 por causa dessa dedução que eu apresentei aqui agora, dividido por 2. Tá? O porquê que é dividido por 2? Porque uma diagonal ela é a mesma para 2 vértices. Então, se eu não faço essa divisão por 2, eu vou encontrar muito mais diagonais que realmente existe no polígono. E para fazer o teste aqui, se fosse para a gente calcular as diagonais de um pentágono e de um hexágono, basta utilizar a fórmula. Então, nós temos aqui, ó, 5, que é o número de lados, 5 menos 3. Nós temos 2, 2 vezes 5, 10, 10 por 2, 5. E assim a mesma coisa aqui no hexágono. Outro detalhe importante, todo polígono regular, quando tem um número de lados, que é um número ímpar, não existe um encontro aqui no seu centro entre as diagonais. Agora, quando eu tenho um polígono regular de quantidade de lados par, nós vamos ter um encontro de diagonais. E observe que é interessante que quantas diagonais eu tenho passando por esse ponto? Ó? 1, 2, 3. Eu tenho 3 diagonais, que é a metade do lado. Então, tem essa coincidência também. Então, quando o polígono tiver uma quantidade de polígono regular, né, que tem todos os lados do mesmo tamanho, forem iguais, for igual a par, melhor dizendo, sempre o encontro das diagonais no centro vai ser a metade do número de lados. Ângulos de um polígono. Aqui nós temos o hexágono, que é um polígono regular, e que, para a gente encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, nós usamos aqui n menos 2 vezes 180. O que é n? O número de lados. E nós sabemos também que a soma dos ângulos externos de um polígono equivale a 360. E para eu encontrar cada um aqui, ó, no caso de um polígono regular, é só pegar 360 e dividir pelo número de lados. Vamos fazer um teste aqui. Ó. Aqui, como eu tenho hexágono, meu n vai ser 6. 6 menos 2 vezes 180, eu tenho o quê? 4 vezes 180, que eu tenho 720. Então, a soma dos ângulos internos aqui é igual a 720. Para eu encontrar cada ângulo, eu vou dividir por 6, então eu tenho quanto? 120 graus. Então, cada um equivale a 120, a soma deles, 720. E para eu encontrar o ângulo externo, vou pegar 360 e dividir pelo número de lados, que é igual a 60. Outro detalhe também. 120. Aqui, ó. Quanto que falta para 180? Falta 60. Por quê? Aqui eu tenho aqui um ângulo raso. Então, podemos deduzir que a soma de um ângulo interno com externo é igual a 180 graus. Mas se recebermos aqui um polígono irregular, a soma dos ângulos, eu posso utilizar o mesmo raciocínio mesmo para um polígono irregular. Olha esse polígono, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 lados. Então eu vou ter o quê? 5, que é o número de lados, menos 2, vezes 180. Então nós vamos ter o quê? 540. Vamos supor que essa atividade pedisse aqui para a gente encontrar o valor de x. Então eu sei que a soma de todos os ângulos é igual a quanto? 540. Então vamos substituir. Então eu tenho x mais 10 mais 90, 2x menos 30 mais 90 mais x. Então, montamos aqui uma equação. Resolvendo essa equação, nós vamos chegar que x é igual a 95 graus. Então, utilizamos aqui a fórmula da soma em um polígono irregular, em que os lados são okay, diferentes. Área de um polígono regular. Para calcular qualquer área de um polígono regular, sempre vamos usar o quê? O perímetro, que é a soma dos lados, vezes o A. O A, na verdade, a gente chama de apótema. O que é apótema? É um ponto. É um segmento que parte de um ponto central, de um polígono, né? E formando aqui um 90 graus, tá? Uma reta, um segmento, melhor dizendo, 90 graus. Ok. Então vamos testar aqui. Eu estou utilizando o hexágono porque ele tem uma característica de ser formado por 6 triângulos equiláteros, ou seja, que tem todos os lados iguais. Bom, para eu encontrar o apótema aqui, para utilizar essa forma, a apótema aqui, na verdade, vai ser a mesma coisa que a altura do triângulo. Então eu tenho a altura igual a L raiz de 3 dividido por 2. Se alguém tiver alguma dúvida com relação
essas fórmulas envolvendo triângulo, assistam às minhas aulas de triângulos que está no meu canal. Então, ok. Então, vamos calcular. Se o lado vale 10, 10 dividido por 2, 5. Então, meu apóstolo, uma altura aqui, que vai ser a mesma coisa, eu tenho que 5 raiz de 3. Substituindo na minha fórmula aqui, ó, então eu tenho 60, porque 60 é o perímetro, a soma dos lados. Se eu tenho 6 lados, 6 vezes 10 é 60. Vezes o apótema, né, ou altura, que é o 5 raiz de 3, dividido por 2. 60 dividido por 2, 30. 30 vezes 5, 150 raiz de 3. Aproveitando o polígono com a sua característica de seus ângulos, né, de seus triângulos, né, seria aqui triângulos equiláteros, eu poderia também encontrar a área de um triângulo e multiplicar por 6. Eu também teria a área. Então, o hexágono, ele nos permite também esse cálculo. Então, nós temos 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. O L é o lado. 10 ao quadrado é 100. 100 dividido por 4 é 25, né? Então, vai ficar 25 vezes 6, raiz de 3. E 6 vezes 25, 150 raiz de 3 centímetros quadrados. É comum também aparecer para nós polígonos, né, para pedir a área de um polígono irregular. Em um polígono irregular, a gente vai ter que tentar entender, interpretar, melhor dizendo, quais figuras que eu tenho para poder estar resolvendo esse cálculo. Por exemplo, nesse caso desse polígono irregular, eu tenho aqui, ó, a formação de 2 triângulos e um retângulo. Então, o que acontece? Eu vou calcular a área de cada figura e depois vou somar, né? Então, eu tenho aqui a área de um retângulo, que é 3 vezes 4, base vezes altura. A área de um quadrado, de um triângulo, melhor dizendo, né? Triângulo retângulo, que é base vezes altura dividido por 2, né? Então, vai ser 2 vezes 4, porque aqui, esse lado aqui vale 4, né? Vai ser o mesmo daqui. E aqui eu tenho 3 vezes 3, né? Dividido por 2. Então, nós temos as 3 áreas. Então, basta eu somar e vou encontrar aqui a área total desse polígono irregular. Espero que tenha gostado dessa aula e aguardem as próximas.